humilde, vamos receber da boa palavra do Senhor nesta noite. A paz, irmãos, amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 8. Então, eu estou começando este seminário sobre as 7 dimensões do Espírito. E hoje eu quero falar como acessar o reino espiritual. E Deus, Ele é muito bom para todos nós, amém? Verdadeiramente, ontem o Rogério nos mandou o áudio lá do pastor Leandro, agradecendo a ida da banda que cantou, abençoou muitos irmãos, e também tudo aquilo que Deus fez, amém? Naquele lugar. Aí o pastor estava falando que foi um manjar. Eu pensei, foi só um brigadeirinho, né? Mas para eles foi um manjar, não é? E eles em casa até falaram, nossa mãe, mas foi uma mensagem assim, não foi nem tão profunda como você prega na igreja. Eu falei, mas que o ambiente aqui da igreja é um ambiente já regado, já preparado. Na palavra, na libertação, no conhecimento das coisas espirituais. Quando a gente vai para um ambiente que a gente não sabe como aquele ambiente está sendo trabalhado, a gente não pode tratar pregações como eu faço aqui, como eu vou fazer de hoje, que vai ser profunda, não dá para fazer, porque a gente não sabe se as pessoas vão acompanhar. Mas o irmão deu um texto, agindo Deus quem impedirá, ele já deu o tema, e dentro do tema, que é um versículo bíblico, que é a palavra de Deus, o próprio Deus, ele agiu nos corações, mediante a sua palavra. Então foi uma pregação de Bíblia pura, não é? E foi uma bênção, graças a Deus, não é? Eu acho que o vizinho que disse que ia vir aqui está esperando lá fora. Avisa para o pastor aí, por favor. João capítulo 3, versículo 6 a 8 diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Amém? Queridos, o mundo espiritual é mais do que fazer parte de uma igreja. Se os crentes entendessem, na sua totalidade, o que é o mundo espiritual, eles, durante os cultos, durante as ministrações, durante as propostas que as igrejas fazem, quando chama você a levantar a sua mão, a fazer uma oração, uma intercessão, se as pessoas entendessem o que é o mundo espiritual, os crentes nem a ceia perderiam, sabia? Nem a ceia eles iam perder. Porque o mundo espiritual, ele é real. Você não vê com esses olhos, mas ele existe. Ele existe. E ele é real. Tudo que acontece no mundo espiritual vai ter um reflexo no mundo natural, que é o mundo material em que nós vivemos. Então, hoje eu quero falar sobre as dimensões espirituais, o que elas significam e como nós precisamos mudar a nossa mentalidade religiosa, porque nós somos religiosos, fomos criados religiosos, ao ponto de quando fala vamos orar, a mente dos crentes vai para
tudo quanto é canto, menos focar no alvo da oração. Então, nós precisamos entender que existem lugares altos que nós precisamos acessar. E para isso nós precisamos compreender o mundo espiritual. Então, como acessar as dimensões espirituais? Ah, pastora, eu já acesso as dimensões espirituais. Levantei minha mão, aceitei Jesus. Quando eu oro, eu falo com Deus. Então, eu já acessei, eu já acesso o mundo espiritual. Será, irmãos? Será que você acessa na sua totalidade? É isso que nós vamos ver hoje. Então, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, abençoa esta mente, esse coração. Em nome de Jesus, todo cansaço, toda preocupação, toda inquietação, toda perturbação das trevas seja removida. Todo comichão no ouvido seja repreendido agora, e que a mente, o coração e o espírito sejam trazidos ao trono da graça de Deus, para que a revelação da palavra dele se manifeste em nome de Jesus. Amém? Isso foi um acesso. Quando um pregador faz isso antes de uma pregação, é porque ele sente essa necessidade. Que muitas das vezes os crentes estão sentados, mas estão pensando no feijão que vai fazer, amanhã ele tem que trabalhar, não colocou combustível no carro, aquele patrão difícil que ele vai lidar amanhã, é um mal-estar no corpo, é o ouvido que está com comichão, não consegue, é a mente que não está conseguindo entender. Isso que eu fiz foi um acesso. É um acesso que eu creio, e que quando eu faço esse acesso, eu creio e eu estou ligando no céu aquilo que eu estou dando comando na terra. E aí as coisas têm que acontecer. Isso é um acesso. Então, durante o louvor, eu orei. Pai, eu estou ligando na terra para o céu, que todas as pessoas que estão em casa assistindo ao culto, elas vão receber o mesmo toque dos irmãos que estão aqui na igreja. O Espírito Santo vai atravessar tudo, toda a tecnologia, e vai lá tocar na pessoa. Isso foi um acesso. Como acessar o reino espiritual? Como acessar as dimensões espirituais? Primeira coisa, você tem que compreender que nós vivemos simultaneamente entre duas dimensões. Uma dimensão natural, nosso corpo, e uma dimensão espiritual. Por isso, o texto que nós lemos são palavras de Jesus, não são palavras de João. João escreveu o que Jesus falou. E ele diz: o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Na dimensão natural, irmãos, todas as pessoas nascem. Cada criancinha que nasce nesse planeta, ela nasce na dimensão natural. E todas as pessoas que nascem nesse mundo, inclusive nós que já nascemos, nós entramos nesse mundo natural. Então, nascemos na carne, da carne, nós já nascemos com o pecado. Mesmo aquela criancinha mais pura, logo ela está aprendendo a enganar a mamãe, ela tem até aquela tosse. A mãe corre no quarto, não é nada, porque ela descobriu que se ela tossir, se ela chorar, a mãe vem, pega no colo. Não é? Então, todos nós já nascemos no mundo natural, na dimensão natural, nascemos em carne. E se nascemos em carne, nascemos em pecado. Salmo 51.
versículo 5 diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Romanos capítulo 5, versículo 12, o apóstolo Paulo diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, esse homem foi Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Amém? Por isso que todos nós carecemos da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por isso nós temos que aceitar Jesus. Por isso, aquele seu familiar, aquele seu amigo, aquela pessoa que você conhece que é tão boa, nasceu em carne. Se nasceu em carne nesse mundo natural, nessa dimensão natural, nasceu em pecado. Nascendo em pecado, está destinado, separado da glória de Deus. Se está destinado por causa do pecado, precisa ser religado em Deus através de Cristo, pelo arrependimento dos seus pecados e recebendo a Jesus como um único e suficiente Salvador. Você percebeu que não é só fazer parte de uma igreja? Que não é uma moda? Eu sou evangélico, qual é a sua igreja? A A, a B, a C, a D? Não é isso, irmãos. Se não passar nesse processo de nasceu da carne, agora vai nascer do Espírito, não é filho de Deus. Não é filho de Deus. Pode ser crente, pode ter cargo na igreja, pode até dizer que é pastor, obreiro, presbítero, qualquer coisa. Se não nascer de novo, não é filho de Deus. E é isso que vai nos levar para o céu. O resto nos leva para o inferno. Você está entendendo? Isso tudo que eu falei é dimensão. É mundo espiritual trabalhando. Queridos, todas as pessoas que nascem no mundo natural, automaticamente elas pertencem, sabe a qual reino? Ao reino das trevas. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que o Deus deste século, deste mundo natural, cegou o entendimento do incrédulo, para que a luz do evangelho não resplandeça. Pastora, mas aquela pessoa tão boazinha, pois é, ela está no reino das trevas. Mas aquela pessoa é tão religiosa, pastora, está no reino das trevas, irmãos. Porque só tem dois reinos, mesmo no mundo natural, mesmo na dimensão humana, só tem dois reinos. O reino das trevas e o reino do nosso Senhor Jesus Cristo manifestado. Não tem opção. Por isso, Jesus falou que para deixar a dimensão natural e passar para a dimensão espiritual é necessário nascer de novo. João, no capítulo 3, versículo 7, Jesus diz: necessário vos é nascer de novo. Quando nós nascemos, irmãos, isso aconteceu com você quando você se converteu. Quando nós nascemos de novo, nós agora não apenas fazemos parte do mundo natural, mas somos livres, libertos na dimensão espiritual do império das trevas e passamos, ainda estamos aqui na dimensão espiritual, passamos a fazer parte na dimensão espiritual do reino de Deus. Você está entendendo? Uma pessoa que nasce, ela já nasce no reino das trevas, na dimensão natural.
Todos os nossos filhos, nós que nascemos no Evangelho, todos os nossos filhos já nasceram nas trevas. Por isso eles precisarão aceitar a Jesus como seu Salvador. Não, por isso que crente não tem neto. Deus não tem neto, Ele tem filhos. E para que nós venhamos a entrar nessa dimensão espiritual do reino de Deus, nós temos que nascer do Espírito Santo. Então nós entramos no reino de Deus e aí temos acesso às bênçãos. Amém? Por que que o seu parente, o seu conhecido, o seu amigo de trabalho não crente pede oração para você? A pessoa não fala, você vai na igreja? Pede oração por mim? Porque ele não tem acesso. Ele não tem acesso, a não ser para a conversão, ele não tem acesso às bênçãos espirituais. Então a cura, o milagre, a libertação vai ser através da igreja. Você está entendendo, irmãos? Porque o diabo tem tanto ódio da igreja de Jesus. Queridos, existem bênçãos espirituais, riquezas de Deus nas dimensões espirituais preparadas para nós. Efésios capítulo 3, capítulo 1, o versículo 3 diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e você vai ler junto comigo, o qual... Peraí, irmãos. É igual na escola. É assim que lê, ó. O qual nos abençoou, é com vontade, tá? 1, 2, 3. O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Viu? Você sabia que a dimensão espiritual é tão forte que quando você pronuncia a palavra de Deus, a palavra que sai da sua boca, sendo a palavra de Deus, ela é espírito e vida? Você está declarando o que Deus fez por você em Cristo? Então o apóstolo Paulo está dizendo que nós temos bênçãos, riquezas, recursos espirituais numa dimensão espiritual. Então a bênção de Deus não está guardada aqui embaixo, no púlpito, numa caixinha lá na sua casa, uma caixinha lá no armário da igreja, não. As bênçãos que nós precisamos, os recursos que nós necessitamos, já estão preparados, estão nas dimensões espirituais. Então, quando você pede uma cura, Jesus não tem que morrer de novo por você para você ser curado. É só você conhecer a palavra e pela fé reivindicar a sua cura e receber o milagre, porque já está pronto. Amém? Então, para que você possa acessar as dimensões espirituais, você precisa entender que você vive simultaneamente, ao mesmo tempo, numa dimensão espiritual e numa dimensão natural. E isso é o tempo todo, 24 horas por dia. Então, algumas semanas atrás, uma irmã que é da igreja, mas ela está sempre conectada online conosco, ela disse que ela teve um sonho, na cabeça dela era um sonho, e naquele sonho ela batalhava com ela, sabia que era algo que não era de Deus, e ela falou: pastora, quando eu acordei, meu corpo inteiro estava doendo. Então veja que o que estava, toda a batalha espiritual que estava no mundo espiritual, afetou o físico dela.
afetou o físico dela. Por quê? Porque nós vivemos todo o tempo nessas duas dimensões. É o tempo todo. Você vai trabalhar, você é um ser de duas dimensões. Você está na sua casa, você está em duas dimensões. Você está aqui na igreja, você está em duas dimensões. Seu corpo está aí, a sua alma está aí, onde está a sua vontade, os seus sentimentos, suas emoções, mas também o seu espírito está aí. E o Espírito Santo, durante a pregação, durante o culto, ele vai comunicando as coisas das dimensões espirituais no teu espírito o tempo todo. Por isso, um crente, ele tem que cuidar da dimensão natural. Vou dar um exemplo. Eu não sei o que os discípulos estavam fazendo, mas Jesus chamou eles para orar. Jesus chamou 3 e falou: vocês que estão sobrando vão ficar aqui, eu vou subir com esses 3 e vou orar ali mais à frente. Quando Jesus voltou, aqueles que ficaram estavam dormindo. E Jesus falou: vocês têm que vigiar. Porque o espírito, aquilo que é na dimensão espiritual é espiritual, não tem canseira, não tem doença, não tem nada. Mas a carne é fraca. Jesus não estava falando de pecado. Ele estava falando de vigilância. Jesus estava falando de que eles tinham um chamado tão importante. Jesus provavelmente já tinha avisado para eles: olha, nós vamos subir a montanha e nós vamos orar. Eles deveriam ter se preparado para isso. Então, quem tem que cuidar da sua vida física é você, não é Deus. É impossível que um crente passe um dia inteirinho, ouça um monte de coisa, um monte de música, assista qualquer coisa, fala um monte de bobagem. Quando ele chegar no culto é um milagre, ele fica espiritual. Não, querido, você vai trazer do jeito que é a sua espiritualidade, na sua individualidade, você vai trazer para a igreja. Por isso que muitas das vezes um culto é abençoado, é tremendo, tem gente tocada e tem crente que parece que ele está sentado em cima de um iceberg. Ele não sente nada, é um gelo nele. Mas por quê? Porque a pessoa não vigia, presta atenção. Sexta-feira, quando nós fomos para Araras, e eu ia pregar lá na igreja, na semana, quando o Rogério deu a data, eu falei: nossa, dia 15 vai cair numa sexta. Sexta é dia de o quê, Rebeca? De trabalho. Eu falei: meu Deus, é correria. Não sou boba, conheço o mundo espiritual. Eu conheço ambientes de igreja. Eu falei: nossa, eu vou pregar num ambiente que eu não conheço. Mas os demônios eles me conhecem. Então eu fiz um esquema. Eu falei: eu não posso ir, porque eu trabalho de manhã e à tarde. Se eu for de manhã e à tarde, mesmo que o meu espírito esteja pronto, como que eu ia chegar lá, Samuel? Cansada. Cansada, eu ia chegar com sono. Tudo ia ser estressante. O tempo de culto, a altura das músicas, tudo. Porque você está cansado. Eu falei: eu não vou. Vou marcar uma folga para sexta-feira. Porque eu tenho que me preparar. Quem está sentado, irmãos, não tem esse compromisso. Ele tem compromisso com ele. Mas quem está no altar tem que estar preparado. Quando deu umas 11 horas da manhã, me deu um mal-estar, mas um mal-estar. Eu falei: meu Deus. Aí eu entrei para o quarto, fui orar. Eu falei: está acontecendo alguma coisa. Mas era um mundo espiritual que se movimentando. Então eu fui descansada,
alerta, atenta. Então, a pregação, porque a parte do Espírito Santo ele vai fazer. Ele não precisa de mim, ele vai fazer, tá? Mas eu estava preparada, eu estava atenta, eu estava alerta com meus sentidos espirituais aguçados. Porque a mensagem está aqui, ó. As mensagens, eu escrevo as mensagens, estão aqui. Mas a maneira como você vai pegar o que está aqui, conduzindo, você tem que ter discernimento. E se foi uma bênção, porque foi uma bênção, mas eu não esperava que para a igreja fosse na dimensão que o pastor de lá testemunhou. Os irmãos estavam, cheios da graça de Deus. Se foi, é porque eu não atrapalhei, mas o meu cansaço poderia atrapalhar, a minha fadiga poderia atrapalhar, a minha irritação poderia atrapalhar, porque Jesus disse que o espírito está sempre pronto, o espírito é espiritual, nosso espírito é espiritual, ele não sente sede, ele não precisa beber água, ir no banheiro, mas a nossa carne, ela precisa. Então, a primeira coisa que você tem que aprender para você acessar as dimensões espirituais, entenda que você vive 24 horas por dia em duas dimensões, uma dimensão natural e uma dimensão espiritual. E se o que estiver acontecendo na dimensão espiritual for uma batalha espiritual, vai te afetar. E você tem que estar preparado. Não é assim? Não tem dia que vai que é uma beleza, não tem dia que enrosca. Você não consegue fazer nada, não dá conta do serviço, o negócio. Não tem dia que é assim, a gente tem que estar atento. Então, o nosso dia, todos os dias, tem que começar em Deus e terminar em Deus. Segunda coisa, existem chaves de acesso para entrar na dimensão espiritual. Quando você chegar lá na sua casa, se você não deixou ninguém tomando conta, você vai precisar tirar o que do seu bolso? Uma chave. E só entra na sua casa a pessoa que tem autoridade para entrar. No mundo espiritual é a mesma coisa. Existem chave de acesso que seria para todos nós entrarmos, mas nem todos os crentes entram. Em Lucas capítulo 22, versículo 29, diz, são palavras de Jesus, ele diz, assim como o Pai me confiou um reino, eu confio a vocês. É como se Jesus dissesse, eu tenho uma casa, um reino espiritual, e eu dou este acesso a vocês. Como você fosse fazer uma viagem, você dissesse, irmã Silvana, eu vou confiar a você chaves para ter acesso na minha casa. O que Jesus está dizendo é isso. Eu vou para, assim como o Pai me confiou autoridade no reino, na dimensão espiritual, eu também. Eu vou dar a cada um de vocês, meus discípulos, chave de autoridade para entrar no reino espiritual, no reino do Senhor. Jesus, irmãos, ele deixou bem claro para a igreja e para seus discípulos que este reino espiritual, que é o reino de Deus, ele se manifesta através de nós.
Quantas pessoas estão enfermas neste momento? Vamos pensar num único hospital em Limeira. Vamos pensar na Santa Casa de Limeira. Vamos pensar no mundo, não. Só na Santa Casa de Limeira. Quantas pessoas estão doentes lá nesse momento? Muitas pessoas. Jesus tem poder para curar? Tem. Mas quem é que tem esse acesso? Mateus capítulo 16, do versículo 18 ao versículo 19, olha o que Jesus diz. É Jesus falando com Pedro, mas em Pedro está representando a igreja. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora olha aí. Olha as chaves. Dar-te-ei, está dizendo para cada um de nós, as chaves do reino. Está vendo o acesso? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra, por que Jesus está falando o que ligardes na terra? Porque por enquanto nós estamos na terra. Ninguém aqui virou anjo, ninguém morreu e eu estou pregando para a alma penada, não. Aqui é gente de carne e osso. O que você ligar na terra, na dimensão natural, será ligado nos céus. O que você desligar na terra, será desligado no céu. Por isso que quando a gente faz aquela oração de libertação, em nome do Senhor Jesus, eu desligo essa pessoa das suas maldições hereditárias nesse momento. Tchum! São os anjos que vão vir fazer? Não, é quem está na terra que vai ligar no céu. E quem liga o que está na terra com o que está no céu é quem tem a chave, as chaves de acesso. Nós, irmãos, como igreja, você acredita tanto nisso que você traz nome de pessoas para orar, você pede oração pelos seus problemas, pela sua família. Não é assim? As chaves de acesso que Jesus está falando, elas têm poder. São chaves de autoridade espiritual. É o Senhor que dá e nós fluímos. Então, você tem, a igreja tem 10, 20, 50, 100, 1000, 10 mil, tem igreja com 25 mil membros, 50 mil membros. Se a igreja, ela esquecer, se aquele ministério, daquele pastor, ou seja lá de quem for, esquecer de viver na dimensão espiritual aqui na terra, aquilo ali vai virar uma religião. E são os crentes que não vencem pecado, não vencem problema, o diabo entra na família, vai dividindo. Crente também que não vive nas duas dimensões, que não entende o mundo espiritual também, só toma no couro, só toma lascada do maligno. O maligno entra na casa dele, rouba a finança dele, põe em enfermidade, mexe nos filhos dele, só vai tomando. Porque o Senhor já nos deu as chaves, irmãos. Nós temos chaves espirituais. As chaves do reino são para ligar ou atar e desligar, desatar. São para quebrar cadeias, cortar ataduras das trevas, desligar algo que está preso, colocar em liberdade. Isso é uma posição de autoridade. Isso é ser igreja. O culto poderia ser lindo, irmãos, maravilhoso. O culto de toda igreja é uma bênção, mas se a igreja não atar e desatar na terra, nada vai acontecer na vida daqueles membros. Nada.
Elas vão para casa com um sermão lindo, maravilhoso, uma equipe de louvor do céu, mas na vida das pessoas não vai acontecer absolutamente nada. E é isso que o diabo quer. A igreja, ou os discípulos do Senhor, que somos nós, temos poder para desatar ou liberar as forças espirituais e desligar as forças do mal. Porque nós temos a chave da vitória. Amém? Então, valorize o que você é em Cristo. Não faça pouco caso do que Jesus fez por você. Não baixe a guarda. Não se comporte como uma pessoa mundana que não tem conhecimento de Deus e que o diabo faz o que quer da vida dela. Pare com isso. Somos pessoas de duas dimensões. Já temos acesso à dimensão espiritual, porque o Senhor nos deu chaves. O que nós ligamos na terra será ligado no céu. O que nós desligamos aqui será desligado lá também. Por isso os demônios se revoltam. Porque nas regiões celestes, Satanás tem planos para destruir a minha família, a sua, meu casamento, o seu, meu ministério, o seu, para tragar a nossa vida, para nos matar. Ele tem planos, está tudo lá, ó, tudo. E quando ele vê sendo desligado, aí é que vem a batalha espiritual. Você está na igreja, você está buscando, você está orando, você recebe a palavra, e o crente que tem muita sede, ele não vai ficar só com a palavra do domingo. Durante a semana ele vai entrar no YouTube, ele vai procurar mensagem boa para poder alimentar a vida dele, e ali ele vai crescendo, ele vai usando as chaves de acesso que Deus vai dando, e todas as obras do maligno preparadas para aquela semana, para aquele ano, para os seus projetos, os seus sonhos, são desatadas. Você acha que Satanás, o reino das trevas, vai poder com uma igreja assim? Com uma família cristã assim? Com uma mulher de Deus assim? Como um homem de Deus assim? Com jovens cristãos assim? Não vai. Não vai, porque já aprendeu, já entendeu. Amém? Terceira e última coisa. Na dimensão espiritual, existem movimentos. O mundo espiritual não é estático, não é parado. Os crentes pensam assim, a igreja está fechada. Aí vem o obreiro, abre a igreja. Ou o pastor da igreja abre a igreja. Tem igreja que tem zelador. O zelador abre a igreja. Quando abre a igreja, que aí o pastor pega o microfone, o grupo de louvor se posiciona, pá! Vai começar a dimensão espiritual. Meu irmão, você está muito enganado. Na dimensão espiritual existe movimento, existe vida, existe coisas acontecendo. Assim como no mundo natural, antes eu vou fazer uma pergunta. Como é que a gente sabe que uma coisa está fria ou quente? Que a gente coloca a mão. Como que a gente reconhece a voz ou o som de uma pessoa? Porque nós temos ouvido. Como que a gente sabe se aquela comida no prato que está sendo nos oferecido, ela é gostosa, ela é saborosa, ou ela é amarga, ela é ruim? Porque nós experimentamos pelo paladar. Como que a gente caminha por esse mundo de forma natural, vai trabalhar, vai dirigir, vai pegar uma pista, porque nós enxergamos. No mundo espiritual é a mesma coisa.
Assim como você precisa dos sentidos físicos para se conectar com esse mundo físico que você está vendo no mundo espiritual, para que você veja, entenda o que está acontecendo, você vai precisar dos sentidos espirituais. Ah, pastora, isso é para pastor, é para o pastor, é para um profeta. Irmãos, a gente não anda com você, a gente não mora na sua casa, você tem que dar conta da sua vida sozinho. Você tem que dar conta da sua vida sozinho, isso é para todos nós. Na dimensão espiritual existe um movimento, e nós também nos movemos na dimensão espiritual através dos sentidos espirituais. Visão espiritual, audição espiritual, tato espiritual, olfato espiritual, paladar espiritual. Você sabe que o bebê, quando nasce, se a mãe oferecer só o leite do peito para ele, e ele for crescendo, ela não oferecer outros alimentos, o que vai acontecer? Para ele só vai existir aquilo de comida. Só que também, quando você ensina outras comidas, ele vai querer o quê? As outras comidas boas. Os sentidos espirituais, eles têm que ser despertados. Como é que ensina uma criança a comer? Você vai ter que oferecer. Ai, meu filho não come batata, porque você não ofereceu. Você esperou ele fazer 10 anos para dizer para ele que existe batata. Não é verdade? Meu filho não gosta de feijão, nem arroz, não é. É porque desde pequeno você não ofereceu aquilo. Você dava Danone, você dava banana, você dava um monte de coisa. Tem criança que só come miojo, né? Por que ele só come miojo? Porque o miojo é a comida da preguiça. Não é isso? É a comida da preguiça. Aí ele gosta, ou você sabe que aquilo não é alimento, aquilo ali já é feito para aguçar o paladar de quem vai se alimentar. Então parece gostoso, parece bom. Quando você oferece o arroz com feijão, a criança não acha gosto. Os sentidos espirituais, eles têm que ser despertados. Você vai ter que se esforçar e provar, aguçar, desenvolver o seu sentido espiritual. Agora fala para mim, um crente que fica 24 horas por dia na rede social, 24 horas por dia ouve bobagem. Quando está no ambiente de trabalho na escola, continua ouvindo bobagem. Que sentido espiritual esse crente vai desenvolver? Nenhum. Nenhum. Você precisa desenvolver a capacidade de enxergar no mundo espiritual. Irmãos, tem situações em nossas vidas que a gente tem que fazer oração ao Senhor. Senhor, abre meus olhos. Mas não é esse não, irmão, porque esse aqui já está aberto. Abre meus olhos para enxergar o que de fato tem por trás desse problema. Porque isso não é normal. Deu para entender, irmãos? Então, vou dar um exemplo. Eu já estou quase encerrando. O profeta Eliseu, ele estava com o seu moço, Geazi, e a casa onde ele estava tinha sido cercada pelo exército da Síria. O moço de Eliseu veio para ele e disse: meu senhor, o exército da Síria está nos cercando, eu e você. Olha só, 2 é um exército, não é? O que vamos fazer? E Eliseu: ficar em paz. Maior o que está conosco do que o que está no mundo. Fique em paz, nós estamos em vantagem. Mas ele perturbou tanto Eliseu, o medo dele era tão grande que Eliseu fez uma oração. Falou: Senhor, abre os olhos desse servo. Abre os olhos espirituais desse servo para que ele veja. Depois que Eliseu faz a oração, aí Eliseu fala: agora volta lá, vai ver de novo. E
Aquele moço foi para fora da casa, que ele olhou, ele viu carros de fogo e cavaleiros em volta, e ele viu que no mundo espiritual Deus não ia deixar eles serem mortos pelo exército da Síria, ainda que fossem maior número, porque Deus já havia dado um comando no mundo espiritual. Você está entendendo? Eu não sei o que a gente vai fazer mais com um crente que a gente está... Irmão, se você não crê na palavra, não tem mais no que você crê, não. Então você vai para o coach, vai para a terapia, vai para o psicólogo, vai para a psiquiatria, toma remedinho, se vira para lá. Porque se você não crê na palavra que saiu da boca de Deus, você vai crer em quê, meu querido? Mais nada. Então, quando você estiver em situações que você já fez a sua parte, você foi fiel, você já fez tudo e a coisa enroscou, você vê que o inimigo, através de pessoas e situações, estão se levantando, as coisas estão amarradas, o que você tem que fazer? Senhor, eu estou em falha. Primeira coisa, põe a culpa em você, aprenda. Nós estamos numa sociedade que ninguém tem culpa, o culpado é sempre os outros, não é verdade? Põe a culpa em você, fala, Senhor, o problema sou eu, porque o problema é de Deus, é do Espírito Santo. Os anjos do Senhor são problemáticos? Não, é você. Senhor, me perdoa, eu não sei o que eu fiz, eu não sei o que está acontecendo, mas abre meus olhos, dá-me discernimento. Olhos abertos no mundo espiritual é discernimento para ver, entender o que está acontecendo, e Deus vai ver que você quer, e Ele vai trazer uma revelação, um entendimento a você. Agora eu sei. Aí você vai dobrar teu joelho e você vai começar a orar em cima daquilo. Você vai começar a crer, Senhor, então isso aí é espiritual, não é o meu chefe, não. Há um demônio trabalhando na vida dele. Não é só o meu filho, não é só meu parente, não é só meu vizinho, não é só um problema na saúde, tem algo espiritual, então peraí. Aí você começa a entrar no mundo e com as chaves que você tem, começa a desligar em nome do Senhor Jesus. Essa enfermidade não me pertence. Em nome de Jesus, eu estou trabalhando, eu estou me esforçando. Satanás está querendo colocar a mão aqui na minha finança. Em nome de Jesus, eu desligo toda a obra das trevas da minha vida. E eu ligo no céu, eu ligo bênção, eu ligo cura, eu ligo prosperidade, eu ligo libertação. É isso, irmão. Na dimensão espiritual, você tem que ser sensível a ouvir a voz de Deus. Deus não grita como eu estou gritando. Deus fala. Ele fala. Deus não grita. Deus não está saindo correndo atrás de crente nenhum. Deus fala. Apocalipse diz, quem tem ouvido para ouvir? Você tem ouvido espiritual? Então ouça, porque Deus não vai gritar. Ai, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus, porque você está com comichão no ouvido, porque o teu ouvido fica na música do mundo, o teu ouvido fica ouvindo conversa de ímpio que vai entrando, contaminando lá, você não consegue discernir a voz de Deus. Em João capítulo 10, Jesus diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Qual é a ovelha que ouve a voz de Deus? É a ovelha inteligente? Não, é a ovelha obediente, ovelha desobediente, que não concorda com a Bíblia, não concorda com os princípios da palavra de Deus, nunca vai ouvir a voz de Deus, nunca. É igual filho desobediente. Filho desobediente vai obedecer? Não, porque a desobediência já está no coração dele, acabou. É a mesma coisa. A audição espiritual, os ouvidos espirituais nos permitem discernir a voz de Deus para nós tomarmos decisões. O pastor tem pregado sobre decisões. Uma coisa eu aprendi, todas as vezes que eu tiver dúvida, é porque eu não estou na vontade de Deus. Alguma coisa está... Porque não é para ter dúvida. Todas as vezes que eu não sei o que fazer, eu preciso parar. Porque eu não estou ouvindo a voz de Deus.
Deus não mandou a gente sair desembestado fazendo um monte de coisa, não. As ordens de Deus são muito claras. Pastora, será que eu tenho que ser um crente muito especial para ouvir a voz de Deus? Não, irmão. Samuel era uma criança. E Deus, pela madrugada, chamou: Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. E ele era criança. Ele achou que era Eli. Porque, como nós, ele ainda não tinha ouvido espiritual aguçado. Foi no quarto de Eli e falou: o Senhor me chamou. Ele: não, volta para o teu quarto. Ele voltou. Samuel, Samuel. Ele levantou de novo. O Senhor me chamou. O profeta, ele falou: não, Samuel, volta para o seu quarto. Mais uma vez, vai, Samuel. O Senhor me chamou. E o profeta, ele disse: Samuel, se mais uma vez você ouvir, você vai dizer, você vai responder desse jeito. Porque Eli, que era um homem experiente, um profeta maduro, ele disse: você vai responder assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E o que Deus tinha para falar com Samuel dizia respeito ao futuro da nação e dizia respeito ao ministério dele, que ele seria profeta no lugar de Eli. Olha que coisa tremenda. Querido, Deus quer falar para você sobre o seu futuro. Quem deve ser o maior interessado? É você mesmo. É você. Deus quer falar para você como que Ele quer usar você na dimensão natural, do mundo natural, para manifestar o reino de Deus, onde você for. Quem tem que ser o primeiro interessado a dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve, é você. É você. Nós precisamos ter o nosso tato, o toque espiritual, na dimensão espiritual. Nós precisamos ter isso desenvolvido. Tem crente que não sabe se Jesus tocou nele. Ele está num culto. Deus derrama do poder, derrama da unção. O crente sai do culto e não sabe se Deus tocou nele. Deus tocou em você? Tem crente que você perguntar: irmãos, quantos foram tocados nessa noite pelo poder de Deus? Ele fica assim. Ele não consegue discernir se ele foi tocado. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Ela cogitou no seu coração: se tão somente ele me tocar, eu serei curada. E ela mesma foi e tocou. E a unção tocou nela. Você tem o toque espiritual desenvolvido? Tem, irmão. Você tem que ter. Nós precisamos desenvolver, irmãos, nossos sentidos espirituais. O crente que desenvolve sentidos espirituais, ele chega nos ambientes, isso já deve ter acontecido com você, você não sabia o que era. Já aconteceu de você entrar num ambiente e sair de lá, pode ser até a casa de alguém, sair de lá com dor de cabeça? Já aconteceu? Já aconteceu de você conversar com pessoas e você sair da conversa cansado, como se a pessoa tivesse sugado as suas forças? Você já sentiu isso? Já sentiu? Isso é um sentido espiritual. Sabe, irmãos, nós precisamos
discernir como estão os ambientes espirituais, onde em todo lugar tem ambiente espiritual. No seu trabalho tem um ambiente espiritual, na casa da sua família tem um ambiente espiritual. As pessoas, quando vão visitar a sua casa, elas levam do ambiente espiritual da casa delas para a sua casa. Você sabia disso? Por isso você tem que ser seletivo. Você tem que ser seletivo. Quantas das vezes, irmão, teve um culto extra? Foi o culto do domingo passado ou foi o outro? Foi domingo passado que nós sentimos cheiro? Retrasado. Eu estava ali e eu senti cheiro forte de esgoto. Eu sei que tem um demônio chamado Dolodo, que eu já expulsei esse demônio da vida de algumas pessoas. E ele tem esse cheiro. E eu estava ali e falei, meu Deus, tem um Exu do Lodo aqui. Acompanhou alguém para o culto. Depois cheguei em casa, eu falei com a Eixa falou, mãe, eu senti cheiro de cigarro. Isso são sentidos espirituais. Também a gente pode sentir um cheiro, um aroma, porque o apóstolo Paulo diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Não é o perfume da Boticário, da Natura, ou importado que você compra. É o perfume de Cristo. Que os demônios no mundo espiritual, eles sentem o cheiro. Eles sabem, assim como nós sentimos o cheiro da presença deles. Quando a gente tem os sentidos espirituais desenvolvidos, a gente está no ambiente, a gente sabe, hoje vai ter libertação. Eu já sei. Hoje vai ter libertação. Já aconteceu, Deus está aqui e fisicamente você não apenas sente o toque maravilhoso do Espírito Santo, mas você sente o ataque das trevas. Já aconteceu isso com você? Você acordou muito bem, de repente travou seu pescoço. Você não tinha feito nada, não pegou peso, não fez exercício, não foi na academia e travou sua coluna, do nada. Nós precisamos desenvolver o gosto espiritual, paladar espiritual. O salmista diz, provai. O que é provar? Experimentar. Provai e vede que o Senhor é bom. Porque tem crente que continua querendo as cebolas do Egito, quando o Senhor põe uma mesa de manjar para ele comer, porque ele não desenvolveu o paladar espiritual, ele não tem fome da presença de Deus, ele não tem fome do Espírito Santo. Mas como vai ter fome se ele fica comendo miojo das trevas o tempo todo? Como? Não tem gosto. Tem crente que não tem gosto para orar, não tem gosto para ler a Bíblia. Tem crente que não quer nem ficar junto com outros crentes, aí prefere a companhia do incrédulo, com a boca suja, cheia de palavrão, falando de mulher, falando de homem, falando de política, falando disso. Aí quando chega na casa de Deus, tem crente que é assim, ai, eu não gosto daquela igreja porque não me identifica. Não identifica porque você anda cheio de treva, né? Não tem uma pregadora treva? Porque a pessoa não tem gosto pelas coisas de Deus, ela não prova da bondade de Deus, não prova do amor de Deus, a boca da pessoa não come a palavra de Deus. Não foi isso que o Senhor falou com Josué, em Josué capítulo 1? Não aparte da tua boca o livro desta lei. E aí não tem gosto. Não gosta de estar junto com os crentes, porque crente só fala de mundo espiritual, crente só... É lógico, a gente vai falar do quê, querido? É isso que a gente vai falar. Ai, porque tudo é o diabo. E é o quê, então? Se o mundo das trevas não existe, é o quê? Então você é o seu próprio salvador. Vai para o inferno, meu irmão, desse jeito. Querido, você tem que ter os sentidos do seu paladar desenvolvidos.
provar da bondade de Deus, provar da misericórdia do Senhor, provar e ver de que o Senhor é bom. Você já provou um dia na sua vida que o Senhor é bom? Pastora, naquele dia mais difícil, na escuridão de um problema tão grande, eu provei a bondade de Deus. Você já teve isso? Mas isso não é para ser um dia que aconteceu na sua vida, tem que ser todos os dias. Provar e ver que o Senhor é bom. Provar e comer da sua palavra. É ela que alimenta, ela é saúde para nós. Queridos, o mundo espiritual, ele tem dois reinos, o reino de Satanás e o reino de Deus. E há uma guerra entre esses dois reinos, e essa guerra diz respeito a cada um de nós. O Senhor tem nos chamado para termos acesso ao mundo espiritual, Ele tem nos dado chaves. O Senhor quer que nós manifestemos esse reino espiritual do céu, nessa dimensão natural. Como, pastora? Através dos sinais, dos prodígios e maravilhas. Em Marcos, e aí eu vou encerrar, eu quero que você fique de pé. Em Marcos capítulo 10, versículo 8, Jesus disse aos seus discípulos, está falando a cada um de nós: curai enfermos, limpai leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônios. Amém. Você tem chave de acesso. E nessa noite, eu vou orar para que teus olhos espirituais se abram. Você precisa ver o mundo espiritual. Você precisa sentir o mundo espiritual, tocar nele. Você precisa cheirar o mundo espiritual. Você precisa degustar no mundo espiritual. Você precisa ouvir a voz de Deus no mundo espiritual. Você precisa. E eu vou orar por você que está aqui na igreja, você que está no seu lar. Eu vou orar por você nessa noite. Irmãos, preste atenção. Eu prego há muitos anos. Eu prego desde 18 anos, então põe tempo nisso. Eu demorei para entender, conhecer e compreender o mundo espiritual. Eu achava que a igreja ela era transformada por uma boa pregação, por uma pregação assim, feita da melhor qualidade. Porque eu não entendia, eu não compreendia o mundo espiritual. Mas quando eu entendi e compreendi o mundo espiritual, eu aprendi a acessar. Entendeu? Acessar o mundo espiritual com as chaves que Deus dá. Ligar na terra e ligar no céu. Desligar na terra e desligar no céu. Por isso as coisas acontecem. Então, quando a gente ora para uma pessoa ser liberta, então a gente desliga aquela pessoa, desata dos demônios, e aí acontece. Porque a gente entende o mundo espiritual, e o mundo espiritual funciona desse jeito. Fora isso, é religião. Você vai ficar 50 anos dentro de uma igreja e acabou. Mas quando você entende o mundo espiritual, querido, nunca mais Satanás vai fazer gracinha na sua vida. Batalha a gente vai ter? Vai. Luta nós vamos ter? Vamos, graças a Deus, porque a gente não faz parte do império das trevas, então ele vai ter raiva da gente. Mas também nós vamos ter vitória em todas as coisas. Por isso, quando a gente está, eu não sei o que Deus quer com você. Se Deus quer fazer de você um pastor, uma pastora, um missionário, uma missionária, um profeta, uma profeta, eu não sei. O Espírito Santo é que sabe. Eu sei de mim. Por isso que quando eu estou num púlpito, eu sei exatamente por onde eu tenho que caminhar.
E eu oro, Senhor, abre, me dá discernimento, abre meus olhos espirituais, porque eu sei que há uma luta no império das trevas, e eu sei que há pessoas ali que estão endemoniadas, tem gente amarrada, tem gente atada, e eu sei que não é só uma palavra falada, mas eu, como pregador, eu preciso crer que a palavra que sai daqui é a palavra de Deus. Ela tem poder para libertar, para ressuscitar e para curar. E quando a gente coloca a mão, está vendo o sentido espiritual do tato? Quando a gente coloca a mão sobre o enfermo, sobre o endemoniado, a gente dá a voz de comando em nome de Jesus, sai. Quando a gente vai curar o enfermo, recebe em nome de Jesus a cura, as coisas acontecem. E nessa noite eu quero orar por você que está aqui, você que está na sua casa. Eu quero que você feche os seus olhos, sabendo que agora você está fazendo um acesso. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te dou graças pela tua palavra nessa noite. E neste momento, Senhor, eu vou ligar na terra e ligar no céu uma palavra de libertação, uma palavra de crescimento na dimensão espiritual, uma palavra de desenvolvimento dos sentidos espirituais, uma palavra de uso das chaves de acesso nas dimensões espirituais, nesta igreja, comunidade da família de Limeira, na vida dos irmãos que estão no culto hoje, na vida daqueles que estão nos seus lares nessa noite. Em nome de Jesus, seja ligado no céu o que eu estou ligando agora aqui na terra. Receba acesso, use as chaves, receba desenvolvimento, receba crescimento no reino de Deus, receba em nome do Senhor Jesus libertação da religiosidade, libertação de todo o mal, e em nome do Senhor Jesus, tenha nessa hora, nesta noite, desenvolvido os seus sentidos espirituais, para que você possa entrar nas dimensões espirituais e batalhar, guerrear nas dimensões espirituais e ter vitória em nome de Jesus. Senhor, abre os olhos espirituais, abre o olfato espiritual, abre o paladar espiritual, abre a audição espiritual, dá experiência no toque, no tato espiritual para esta igreja, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro de forma... Agora você pode abrir os seus olhos, só levante a sua mão. Como profeta de Deus, eu declaro que nessa noite, agora eu vou atar na terra e atar no céu uma palavra profética sobre a tua vida, uma palavra de crescimento espiritual no reino de Deus. A partir de hoje você vai ter crescimento na dimensão espiritual como você nunca teve na sua vida. Eu declaro de forma profética essa palavra, lanço esta palavra no mundo espiritual, porque eu estou ligando do céu na terra essa palavra profética. A partir de hoje, você que está aqui na igreja, você que está no seu lar, você vai ter crescimento no reino de Deus, você vai ter crescimento nas dimensões espirituais, e os teus sentidos espirituais, eles serão aguçados a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus?